Irmãos, hoje nós vamos tratar um pouco sobre os batistas gerais. Nesses últimos dias do mês de dezembro, nessas próximas terças-feiras, nós estamos estudando um pouco sobre a história dos batistas. Conhecer um pouco mais sobre a nossa identidade, nossas raízes, né, de onde viemos, essas coisas também são importantes. E eu quero trazer para vocês mais uma aula sobre esse assunto, uma aula breve. Na semana passada nós falamos um pouco sobre os anabatistas. Eu creio que vocês aprenderam que nós não somos anabatistas. Nós não viemos dos anabatistas. É só o nome que é parecido. E algumas práticas que eles tinham, nós também temos. Como, por exemplo, batizar somente os que creem e rejeitar o batismo de bebês. Fora isso, são poucas as semelhanças que nós temos com eles. Hoje eu quero falar com vocês do grupo chamado Batistas Gerais. Na história dos batistas, desde o começo, surgiram dois grupos de batistas. Saiu assim, um atrás do outro, como que gêmeos, né? Como Jacó e Esaú. Saiu um e o outro saiu agarrado na perna ali. Entre os batistas também foi assim. Em 1608 ou 1609, dentro desses 2 anos, surgiu um grupo que ficou conhecido como os Batistas Gerais. Eles não surgiram com esse nome foi dado a eles bem depois. Então, se você pudesse conversar com algum deles naquela época e perguntar se vocês é que são os Batistas Gerais, eles diziam, nós não, nem conhecemos esse grupo. Então, eles não se chamavam assim, não eram conhecidos dessa forma, o nome foi dado a eles mais tarde. E os batistas gerais têm esse nome por causa da maneira como eles entendem a expiação de Cristo, a morte de Cristo. Esse é um dos pontos, é o ponto que mais destaca a identidade deles, que mais sublinha a identidade deles, a morte de Cristo. Quando nós fazemos aquela famosa pergunta, por quem Cristo morreu? E aí, vocês já sabem, algumas pessoas vão dizer, ele morreu por todos os homens da terra, por todas as pessoas que já nasceram. E outras pessoas vão dizer que não, que ele morreu apenas para salvar os eleitos. Os batistas gerais, veja, a alcunha geral é justamente porque eles diziam que Cristo morreu para salvar geral, para salvar todos os homens. Defender essa posição, a princípio, parece ser o melhor dos mundos, né? Poxa, vai ser muito bom eu dizer que Jesus morreu por todos os homens. Mas quando você vai para a Bíblia, e aqui está o nosso livro, quando nós começamos a argumentar à luz do que a Bíblia revela sobre a morte de Jesus e quem são os beneficiados com a morte de Jesus, o argumento cai totalmente por terra, não é? Já que a morte de Cristo ela é uma morte vicária, é uma morte substitutiva, então ele morreu para substituir, ou seja, alguém ia morrer, ele disse, não, eu vou morrer em seu lugar para pagar o preço do seu pecado. Então ele substituiu o pecador. Então aquele que foi substituído não deve mais nada porque Jesus já morreu por ele. Imagine se Satanás chegar, ou o próprio Deus Todo-Poderoso chegar e dizer, olha, você pecou, eu vou castigar você, vou punir você no inferno. E você diz, não, Senhor, mas Jesus, seu filho, morreu no meu lugar. Ele já pagou o preço. Não, ele pagou o preço, mas você ainda é pecador e eu vou... Então ele não pagou o preço. Se é preciso que o pecador morra, o preço do pecado dele ainda está lá na conta, não foi pago. Agora, se o preço foi pago, Deus nem vê mais pecado em você. Porque alguém já pagou por ele. O sangue de alguém já foi derramado por ele. Então, nesse ponto, irmãos, todos os argumentos dos batistas gerais começam a cair por terra, não se sustentam e, apesar de ser uma defesa bem ampla que eles fazem, o argumento não se consolida. Mas é por isso que eles têm o nome Batistas Gerais. Esse nome foi dado a eles
mais ou menos por volta de 1650 ou 60. Eles nasceram em 1608, 1609. Então, mais ou menos 50 anos depois é que esse termo batistas é aplicado a eles. Na verdade, o termo batista geral só veio depois, porque a princípio só era batista, embora eles já fossem conhecidos por defender uma expiação geral, uma expiação universal de Cristo. Mas o termo mesmo, arrumadinho como está aqui, batistas gerais, só mais tarde, bem mais tarde. Vamos lá. Naquela época, havia muita confusão ali na Inglaterra. Eles estão todos ingleses. Então, o lugar em que os batistas saem mesmo é na Inglaterra. Eles são europeus. Então, em que parte da Europa? Lá na Inglaterra. Eles são de lá, tanto os gerais quanto os particulares são da Europa e da Inglaterra. Mas havia uma grande perseguição naquele momento. Muita perseguição a grupos religiosos e aqueles que não obedeciam à Igreja do Estado. Então, um desses grupos, que eram puritanos, decidiram sair da Igreja da Inglaterra e, para escapar da perseguição, eles fugiram para a Holanda, um outro país. Na Holanda, era permitido que você pudesse ter qualquer religião. Era um país que defendia a liberdade religiosa. Então, se você quisesse ser ateu, você poderia ser. Se você quisesse ser um cristão conforme o pensamento da Igreja Estatal da Inglaterra, poderia ser. Se você quisesse ser um outro tipo de cristão diferente, poderia ser. Então eles saíram de lá e foram para a Holanda para adorar a Deus. O que me chama a atenção, irmãos, assim, de maneira mais forte, era o zelo que aqueles homens tinham por Deus. Porque, veja, eles vão embora só por causa da religião. E não é só uma pessoa que vai embora, é a igreja toda que vai embora. Eles saem, a igreja inteira, mais de 50 pessoas, eles saem da Inglaterra. Tem um dos membros da igreja, que era o pastor, o nome dele é John Smith. Todos eles, a princípio, eram calvinistas, eles eram crentes mesmo, como nós somos crentes aqui, defendendo a mesma soteriologia. Só que eles tinham rejeição à maneira como a igreja da Inglaterra estava sendo conduzida. Eles diziam que o culto parecia uma missa católica, tinha muitos elementos da missa, do culto, e eles discordavam daquilo. Ou seja, eles defendiam também um princípio regulador do culto. Então, quando eles viam que a igreja da Inglaterra fazia algo diferente daquilo que estava na Bíblia, e mais, igualzinho os católicos romanos faziam em muitas coisas, eles disseram, não, aqui não é o nosso lugar, a gente não vai ficar aqui. E aí decidiram sair. O pastor daquela igreja, John Smith, tem a ideia de ir para a Holanda, porque alguns crentes já estavam na Holanda, de outras partes da Inglaterra. E era necessário custear a viagem de Londres, né, para poder chegar lá na Holanda, em Amsterdã. E naquele grupo havia um advogado chamado Thomas Helwys, que ele era muito rico, ele tinha muitos recursos. E ele decidiu pagar a viagem para todo mundo. Então ele comprou as passagens de toda a igreja, todos os crentes, bancou e foram todos lá para a Holanda. Então veja, isso mostra algumas coisas para nós, irmãos. Vamos pensar primeiro no pastor, o John Smith. O John Smith foi muito decidido, corajoso, foi temente a Deus, porque um homem que diz, olha, está errado isso aqui, nós não podemos viver neste país onde nós não podemos adorar a Deus conforme as nossas consciências e conforme o que nós entendemos que a Escritura ensina. Não vamos ficar aqui. Ele não negociou a fé. Ele realmente decidiu ir embora. Se o preço para adorar a Deus de maneira certa é ir embora do país, vamos embora do país. Vamos olhar agora para o advogado, Thomas Helwys. Ele colocou a sua fortuna em favor da igreja. Ele não foi mesquinho,
ele não foi uma pessoa que pensou apenas em si mesmo, ele pensou na igreja. Eles sabiam que os irmãos, a grande maioria deles, não tinha fundos para ir embora. E veja, irmão, não é só ir embora, não é só comprar uma passagem, é, na verdade, custear muito mais do que passagens, porque havia, obviamente, despesas extras que certamente ele teve que arcar. Você deixar sua casa, você vem com sua família, seus filhos, esposa, marido, vai para um lugar que você não tem trabalho, não tem casa. É claro que vão aparecer despesas imediatas ali. E o Thomas Helwys, irmãos, ele não teve, naquele episódio, um coração mesquinho. Ele abriu generosamente os tesouros que ele tinha adquirido e deu à igreja. Essa é uma grande lição para nós. E isso também mostra o quanto aquele homem estava decidido a deixar a Inglaterra por causa da religião cristã, para poder adorar a Deus de forma correta, mesmo que isso custasse caro, economicamente caro, mesmo que isso causasse um grande perigo para eles, porque eles seriam fugitivos por causa da religião. Veja, nada disso ele levou em conta. E em terceiro lugar, a própria igreja. Note que ele não foi só o pastor e o advogado, mas toda a congregação. A igreja inteira decidiu sair para adorar a Deus em outro país, aonde lhe era permitido. Irmãos, quantos de nós faria isso hoje? Aliás, talvez alguém fizesse, não é? Mas quantas igrejas inteiras teriam a coragem de fazer isso? O que mais acontece é igrejas em situações parecidas com essa se dissolverem. A igreja acabou. Teve um problema, aí uns vão para ali, outros vão lá para outra igreja, fica um grupinho ali, fraco, vai morrendo, acaba. Quando eu cheguei aqui nessa igreja, haviam poucas famílias nessa igreja. E o testemunho que eu recebi dos irmãos é que havia aqui antes muitas pessoas, mas todas as pessoas foram saindo da igreja. A igreja foi se dissolvendo. Se dissolvendo. Agora veja, irmãos, aqueles irmãos estavam colocando em primeiro lugar a sua vida diante de Deus. A igreja era a coisa mais importante para aqueles homens e mulheres, para aquelas famílias. Era servir a Deus da maneira que a Escritura ensinava. Custe o que custar. Isso mostra o quanto esses homens valorizavam a igreja. Homens e mulheres, não foi só homens. O quanto eles valorizavam a igreja, o quanto a igreja era importante. Porque uma congregação inteira vai embora para um outro lugar. Então, o começo da história dos batistas gerais é assim. Eles ainda não eram uma igreja batista, eles eram membros da igreja da Inglaterra, saem da igreja da Inglaterra, eles se separam da igreja, vão todos para a Holanda, em Amsterdã, na Holanda. Quando eles chegam na Holanda, eles encontram uma outra igreja, uma igreja separatista, como eles, que havia se separado algum tempo antes e já estavam organizados na Holanda e se congregando. Inicialmente, eles foram para lá, esse grupo. O pastor John Smith conheceu o outro pastor e eles estavam ali juntos, trabalhando, as igrejas se uniram juntos, mas durou pouco tempo e os pastores começaram a ter problemas doutrinários. Uns têm uma ideia sobre o governo da igreja, sobre o poder dos presbíteros, etc. E o outro pensava diferente. Resultado, decidiram se separar amigavelmente. E aí o grupo que veio lá de Londres saiu dessa outra igreja com as mesmas pessoas, Thomas Helwys, John Smith, e eles decidiram criar eles mesmos ali uma congregação independente. Bom, se nós éramos uma congregação em Londres, viemos para cá, vamos ser uma congregação aqui. Não precisamos nos aproximar de uma igreja que já existe. Podemos começar uma nova igreja, aqui onde nós já estamos. E eles já estavam ali há algum tempinho, alguns meses.
E naquela ocasião eles decidem começar uma igreja. John Smith, que era o líder desse grupo, o pastor, começou a estudar algumas questões que lhes chamavam a atenção. Ele teve duas influências muito fortes quando chegou na Holanda. A primeira influência foi dos anabatistas, nossos irmãos lá que estudamos na aula passada. Havia um grupo de anabatistas na Holanda, vários grupos na verdade, mas ele se aproximou de um grupo, os menonitas, e ali eles começaram a passar algumas coisas para o John Smith. E o John Smith começou a ouvir ali o pensamento anabatista e a entender que aquele pensamento estava certo. Essa é a primeira influência que ele teve. Ele começou a se inclinar para a teologia dos anabatistas e deixar um pouco mais a teologia que ele já havia aprendido na igreja da Inglaterra. Depois ele teve uma outra influência, tudo junto na verdade, mesmo período ali. Foi a influência de Armínio, Jacó Armínio. Veja, quando eles chegaram lá, na Holanda, esse movimento que a gente chama hoje de arminianismo havia começado. E começou lá. Começa naquela região da Holanda. Então, as ideias de Armínio, que era um calvinista também, e começaram a ensinar essas coisas diferentes do calvinismo, por isso foi chamado de arminianismo, que era... As pessoas dizem, olha, isso aí não é o calvinismo, não é as doutrinas da graça que você está pregando. E aí deram um nome, também mais tarde, de arminianismo. Porém, essa teologia de Armínio estava tomando conta. Imagine uma teologia que chega em Teresina e começa a tomar conta das igrejas, uma novidade. As igrejas tudo querem fazer aquilo. Era o que estava acontecendo com o arminianismo naquela época. Armínio, ele era um professor muito famoso e ele foi convidado por um outro pastor calvinista a ser o professor de uma universidade na Holanda, Leiden. E aí, nessa universidade, ele começou a ensinar essa teologia contrária ao calvinismo. Quando as pessoas da igreja, os doutores da igreja, perceberam isso, a coisa já estava há muito tempo sendo disseminada e muita gente já defendendo aquele ponto de vista. Pois John Smith chegou nessa hora. Ele recebeu toda essa carga de informação, de arminianismo, anabatismo, e aquilo tudo foi entrando na cabeça dele. Então ele chamou a igreja, o advogado Thomas Helwys, os outros irmãos, e ele disse, olha, a gente fez muita coisa errada, e para ser uma igreja bíblica, nós precisamos consertar. A primeira delas é o batismo de bebês. Esse batismo não vale. Ele está pegando isso dos anabatistas. Esse batismo não vale, não é certo, não tem na Bíblia. Na Bíblia diz que somente os crentes têm que ser batizados. E ele começou a mostrar os textos, veio todo munido de informação, foi mostrando para a igreja, e todos entenderam realmente que de fato, não há. E eles debateram por um tempo, até que todos se convenceram, e John Smith disse, agora a gente tem que se batizar. Só que não há ninguém batizado assim. Então, o que vamos fazer? E eles pensaram, e o John Smith disse, eu vou me batizar. Eu mesmo vou me batizar. E depois que eu for batizado, eu batizo vocês. E por causa disso, ele ficou conhecido na história como Sebaptiste, que é o autobatizador. Ele se autobatizou. E existe, inclusive, um texto que foi escrito por uma pessoa na época, falando desse batismo de John Smith. O texto diz que ele entrou numa água, num lago, e as pessoas todas ali com ele, da igreja, observando, e ele então pega uma cunha, enche de água no lago e joga sobre a cabeça. Ainda batiza errado, né? Batizou jogando água na cabeça. E ele se batizou assim. E depois que ele fez isso, ele então foi batizar os outros do grupo. Batizou de um por um, todos do grupo. E ali começou o que ficou conhecido mais tarde como a primeira igreja batista da história. Esta igreja batista geral. Bom, nesse momento,
veja bem, nessa altura do campeonato, nós já temos uma igreja batista geral, que não era batista geral agora, ainda. Ele ainda defendia uma posição calvinista. Ele ainda não tinha abandonado essa posição. Eles passaram mais ou menos 8 meses depois da igreja formada, dessa igreja batista, defendendo ainda a doutrina calvinista que ele tinha aprendido desde o começo. Até que, como eu disse, veio o arminianismo ali, e ele começou a ver aquilo e abandonou o calvinismo pelo arminianismo. E aí a igreja, sim, passou a ser uma igreja batista de cunho mais geral. Essa igreja batista, irmãos, ela passou um tempo na Holanda. Depois, esse mesmo pastor, o John Smith, ele disse assim, ele chegou para a igreja no momento e disse, olha, fizemos tudo errado. Prestem bem atenção. Fizemos tudo errado. O certo é nós passarmos para a igreja dos anabatistas e nos tornarmos anabatistas. Porque os anabatistas haviam dito para ele que o batismo dele não valia, o autobatismo, né? Os anabatistas diziam o seguinte, olha, para você ser batizado, alguém que já foi batizado corretamente, biblicamente, tem que batizar você. E o seu batismo, você mesmo se batizou. Não tem uma origem, sabe? Começou com você. Então não é válido. E aquilo entrou na cabeça dele, do John Smith, que era um homem estudado, inclusive. Ele havia estudado em grandes universidades de Londres. Mas ele acabou aceitando aquilo e foi lá na igreja e tentou convencer a igreja. Mas nesse momento o advogado disse, não, aí não. Nós já mudamos de todo jeito, mas agora não vamos dar esse passo não. E ele tentou. A igreja nessa altura tinha mais ou menos 40 e poucas pessoas. Dessas 40 e poucas pessoas, irmãos, mais ou menos 35 foram junto com o John Smith e se tornaram anabatistas. 35, quase toda a igreja, né? Ficou um punhado de pessoas ali com o advogado. E elas todas acompanharam o pastor e foram para a igreja anabatista e ali terminaram seus dias, se tornaram anabatistas. Os outros não quiseram ir, ficaram com Thomas Harris. Daí, o Thomas Harris diz o seguinte, olha, nós não deveríamos ter saído de casa, deveríamos ter enfrentado a perseguição. Vamos todo mundo voltar para Londres, para a Inglaterra. Esse grupinho de 8 que estavam com ele, chegando, eles então voltam para casa, para Londres, e ali ele escreve um livro e dedica o livro ao rei e é preso. Era um livro religioso, né? E quando ele dedica o livro ao rei, o rei nem leu o livro dele, mas as notícias correram e ele foi preso. E ele acabou morrendo na prisão pouco tempo depois. E aquela igreja dele, essa que voltou, eles começaram a pensar o seguinte, olha, nós deveríamos ter nos tornado anabatistas. E aí, um dos líderes que assumiu o pastorado no lugar de John Smith, a igreja se dividiu em duas, e uma das igrejinhas lá mandou cartas pedindo aos anabatistas para que eles os aceitassem, os recebessem. Mas os anabatistas não os receberam, não os aceitaram. Eles queriam, mas os anabatistas não queriam. E essa foi a história inicial dos batistas gerais. O grupo chegou a crescer um pouco, ali nos primeiros 50, 80 anos, eles cresceram um pouquinho em Londres, mas eles começaram a defender tanta heresia, tanta coisa diferente. Por exemplo, os batistas gerais passaram a negar que Jesus era Deus. Eles começaram a negar isso e começaram a beber de doutrinas estranhas e se tornaram unicistas mais tarde. Alguns batistas gerais negavam o pecado original. Eles diziam o seguinte, olha, nós não temos um pecado original. O pecado original é o de Adão, não é nosso esse pecado. É dele, ele é ele, nós somos nós. Nós vamos pagar o preço pelo nosso pecado, não pelo de Adão. Mas não é o que a Bíblia diz. Então, eles negavam o pecado original. Eles também diziam o seguinte, as mulheres que querem casar na nossa igreja só podem casar com homens da mesma igreja. Eu estou falando da mesma igreja local.
Então, por exemplo, uma mulher dessa igreja aqui só poderia casar com um homem dessa igreja aqui. Se tivesse uma outra igreja batista ali, não podia. Tem que ser essa igreja. E essas coisas todas, irmãos, foram se amontoando, amontoando, e a igreja foi se dissolvendo, acabando, enfraquecendo, até o ponto da igreja ser extinta. Ela chega mesmo a acabar. E aí muitos batistas gerais, eles acabam passando para igrejas batistas particulares, outros passam para outras igrejas, eles simplesmente acaba a coisa. Acaba de uma vez. Quando os batistas aqui do Brasil, por exemplo, dizem que os batistas brasileiros têm origem com esse grupo, isso aí é um completo engano histórico. Esse grupo não enviou ninguém para cá. Foram os batistas calvinistas que enviaram pastores para cá e missionários, não os batistas gerais. Mas porque os batistas no Brasil são arminianos, eles fazem a ligação. Bom, o grupo arminiano era aquele lá, nós somos arminianos, então viemos deles. Não, não foi assim. Houve um desvio aqui no meio do caminho. Os batistas do Brasil, que se tornaram arminianos, não vêm de um ramo arminiano na sua origem, porque o grupo foi extinto. Quem enviou missionários mais tarde foram os batistas particulares, os batistas calvinistas, não os arminianos. Então, irmãos, eu estou dizendo isso aqui para vocês, para que vocês saibam, primeiro, existem dois grupos de batistas na história, isso é verdade. Um calvinista e um arminiano. Isso é um fato. Segundo, não foi o grupo arminiano que enviou missionários para o Brasil. Esse grupo se extinguiu e só veio a existir décadas depois, com um movimento que foi criado por um homem chamado Dan Taylor. Ele era um congregacional e ele trouxe à tona de novo os batistas gerais, tentando restaurar aquele grupo que havia acabado. Mas isso, os batistas particulares já eram um grupo grande, espalhado, quando isso aconteceu. Então, não há essa ligação, essa ponte histórica, essa árvore genealógica que mostra que os batistas do Brasil vêm dos batistas gerais. Isso aí é falácia. Isso aí é a mais pura falácia. Qualquer pessoa que defende esse argumento hoje, ele não tem conhecimento histórico mínimo sobre esse assunto. Porque é um fato muito notório esse. Mas as pessoas, às vezes por ignorância mesmo, e às vezes de má fé, com o intuito mesmo de enganar, né, de ganhar uma questão, digamos assim, um debate, acabam criando factoides, mentiras mesmo. Então a história dos batistas gerais basicamente é essa. Na próxima terça, se Deus quiser, eu vou falar sobre a nossa história dos batistas particulares. Como é que surgiu a Igreja Batista Calvinista. Não é? E mais um detalhe, irmãos. Os batistas gerais, eles batizaram por imersão somente 50 anos depois da existência deles. Enquanto que nós, os batistas calvinistas, começamos a batizar por imersão logo no começo da nossa história. Assim que a igreja nasceu, 2 anos depois, a imersão entrou como prática definitiva e única. Os batistas gerais batizavam jogando aguinha na cabeça. Sempre foi assim. Eles mudaram bem depois, por influência dos batistas particulares, inclusive. E um outro detalhe é que alguns historiadores, que são especialistas no estudo dos batistas, eles dizem, com todas as letras, que esse grupo, que é chamado Batista Geral, nem mesmo poderia ser chamado batista, devido às coisas diferentes que eles defenderam. Por exemplo, negar a divindade de Cristo. E tantas outras doutrinas que foram se aproximando do grupo ao longo da história. Então, eles têm muitos erros que acabam afastando o grupo da ortodoxia cristã. Ou seja, é um grupo que se afasta das igrejas ortodoxas e se aproxima mais de seitas. Sabe? Negar a Cristo as seitas negam a Cristo. Então é isso. Que Deus abençoe vocês.
Terça-feira que vem a gente dá continuidade aqui para talvez terminar o nosso ponto. Irmãos, quem quiser agora levantar e beber, fique à vontade. Vamos ter 5 minutos e vamos para nosso momento de oração.